Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal VV de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram VV de Renda Canal. Bom, eu vou compartilhar com vocês um vídeo do Samuel Possebon, que é do canal de notícias Teletime, que cobre esse setor de telecomunicações, né? Porque ele fez um podcast recentemente falando sobre a arbitragem envolvendo aí a Anatel e as operadoras de telefonia. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Interessante desse balanço de gestão que a Anatel traz é com relação às arbitragens que estão correndo com as empresas de telefonia fixa, as concessionárias de telefonia fixa. A gente já tinha dado esses números, mas tem uma variação. Anteriormente, a nossa base de informação eram as próprias empresas e aquilo que tinha sido colocado pela AGU dentro do processo de arbitragem, que dava em torno de 33 bilhões de reais, somando todas as concessionárias, a Vivo, a Oi, a Claro, que também tem alguns elementos de arbitragem por conta das concessões que ela tem de longa distância, Sercontel e Algar, né? A Anatel traz esse dado atualizado, provavelmente ela tem alguma informação adicional aí que não aparecia naquelas informações da AGU, e aí o dado que a Anatel traz é uma arbitragem total de 40 bilhões de reais. O mais curioso é que bilhões de reais. O mais curioso é que a maior arbitragem não é da Oi, como a gente acreditava até agora, era a Telefônica. Então, a Telefônica, a Vivo, tem uma arbitragem de 18 bilhões de reais correndo contra a Anatel. No caso da Oi, são 16 bilhões, o número já era conhecido. A Claro são 6 bilhões, um pouquinho menos do que a gente tinha conhecimento, a gente imaginava que fossem uns 7 bilhões. Sercontel, 200 milhões e Algar, 150 milhões. Um dado interessante é que esses números certamente são bem maiores nesse ponto dos processos. Por quê? As empresas estão fazendo perícias e estão refinando os números que foram apresentados ali no processo de arbitragem. Uma dessas concessionárias aqui, a gente já tem uma informação de bastidor aqui, deve ter uma conta que provavelmente vai chegar perto dos 50 bilhões de reais, se não superar isso. Mas, claro, que esses são valores alegados pelas empresas, existe todo o processo de perícia, de defesa da Anatel, né? Não quer dizer que elas vão ser condenadas, a Anatel, a União, vai ser condenada nesses valores, mas significa que é o que está sendo colocado na mesa. Então, esses valores de arbitragem são muito altos, provavelmente muito mais altos do que a gente imagina, né, que foram colocados aí na primeira rodada, né? E a gente vai agora avaliar se existe aí a expectativa real dessas arbitragens serem concretizadas, tá? Outra informação que a gente traz aqui é com relação aos números do mercado de Bom, então, veja, esse vídeo, né, ele traz exatamente essa reflexão a respeito da questão das arbitragens. Então, temos aí esse dado novo, né, essa conta nova, pela primeira vez a Anatel reconhecendo a possibilidade de uma perda de 40 bilhões com relação à questão da arbitragem. Aparece esse valor lançado no seu relatório de gestão referente a 2022, e isso nos mostra que há algo, né, mais palpável dentro de um processo de evolução deste tema. Este tema, até então, o que nós tínhamos eram expectativas iniciais das operadoras. Lá no caso da Vivo se falava em 10, 12 bilhões,
No caso da Oi, se falava em 16 bilhões, e estes valores iriam se confrontar com aqueles outros valores que a Anatel dizia que tinha direito a receber em caso de migração das empresas de telefonia do regime de concessão para autorização, né? Então, esse imbróglio já vem aí desde 2021, desde 2020, 2021, e estamos entrando agora num processo de mais avanços, né? Lembrando que já houve uma arbitragem em agosto, envolvendo a Vivo, né? E agora nós estamos caminhando para uma admissão por parte da Anatel de que existe a possibilidade dela ter uma perda de algo em torno aí de 40 bi. Quando falo em Anatel, estou falando de governo, né? O governo ter uma perda da ordem aí de 40 bi. Agora, uma outra notícia também dada pelo Teletime esses dias, eu queria compartilhar com vocês, é que a Oi tem a primeira audiência de arbitragem e sentença parcial pode sair ainda em 2023. Ou seja, tínhamos apenas uma reunião de arbitragem envolvendo a Vivo. E agora a gente fala numa primeira audiência que já houve, que já aconteceu, envolvendo essa questão da arbitragem. Então vamos ver aqui o que saiu nessa matéria. A Oi e a AGU é a Advocacia Geral da União, que defende a Anatel nesse processo de arbitragem. Tiveram, na semana que passou, a primeira rodada de audiências no processo de arbitragem movido pela operadora contra a União por supostas perdas no cumprimento do contrato de concessão. Segundo se apurou, a audiência teve como propósito a apresentação dos argumentos das partes, das réplicas, das tréplicas. Ainda não houve nenhuma sinalização de resultado, nem era esperada também nenhum tipo de decisão nessa fase da arbitragem. Mas houve um avanço que foi relevante. As partes concordaram com a possibilidade de ter uma sentença parcial que delimitará os fatos que já tenham prescritos e também sobre outras questões jurídicas relacionadas ao processo. Não será ainda uma sentença de mérito final, mas ajudará a dimensionar o caso e dará uma perspectiva daqueles fatos que efetivamente estarão em análise pelos árbitros. A expectativa é que uma sentença parcial saia ainda este ano, no caso da Oi. O processo da Oi é posterior ao da Vivo. O da Vivo está mais avançado. A expectativa da Vivo é ter, talvez, uma decisão mais elaborada, já da arbitragem, até o final desse ano. Originalmente, a Oi pedia à União uma compensação de 16 bi por supostas perdas ocasionadas por eventos relacionados ao cumprimento do contrato de concessão. Mas, segundo o Teletime, as cifras já estão significativamente maiores, depois de realizadas perícias e análises econômicas mais aprofundadas. A Anatel, por seu lado, não reconhece os eventos alegados pela Oi. Então, essas perícias e análises foram feitas por profissionais contratados pela Oi. Lembram que no vídeo do podcast do Samuel Possebon, ele falava que tinha ali uma das empresas cujos cálculos já chegavam ali próximos da casa dos 50 bilhões, o que nos leva a acreditar que talvez essa empresa seja a Oi, né, cujos cálculos chegam aos 50 bi. Mas vamos lembrar o que ele disse, que não significa que esses cálculos serão 100% aceitos, né? A possibilidade deste valor não ser o valor final, ser um valor menor. Mas o que já sinalizaria a possibilidade, talvez, de ser um valor maior do que esses de 16 bilhões, né? Que era o valor inicial que o Rodrigo Abreu falava desde quando ele começou a abordar essa temática da arbitragem. Em seu balanço de gestão anual de 2022, a Anatel totalizou um valor de 40 bilhões por conta das disputas arbitrais, sendo 16 da Oi, 16 bi, 18 bi da Vivo. Esse valor já havia sido atualizado depois do pedido inicial de 10 bi por parte da operadora e 6 bilhões da Claro. O processo da Oi acontece
na sequência da Vivo, cuja audiência havia sido realizada no começo do ano. O processo da Vivo deve contar com uma sentença parcial sobre as questões de prescrições até o meio do ano, segundo fontes que acompanham o processo. Então, esse é um tema que a gente precisa continuar acompanhando, esse é um tema importante. Isso muda muito os cenários que a gente está falando das empresas, né? Isso tem uma repercussão imediata, no caso da Oi, né? Esses valores têm uma repercussão expressiva, significativa. Óbvio que não dá para contar com uma decisão do comitê de arbitragem, da Câmara de Arbitragem, né? A gente precisa esperar as coisas evoluírem. Mas o fato é que essa decisão da arbitragem é uma questão estratégica e que pode mudar muito o rumo dessas empresas, né? Positivamente falando, no caso da Oi, que é uma empresa em recuperação judicial, imagine se ela for beneficiada com uma decisão arbitral de receber 16 bilhões ou mais por parte do governo, não é? É um valor que muda completamente a vida da Oi. De patinho feio vira um cisne bonito, não é? Vira um cisne bonito. Então vamos acompanhar, vamos observar. Este é um assunto estratégico, este é um assunto relevante, este é um assunto que a gente não pode descartar, desconsiderar e que a gente precisa continuar acompanhando. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.